Olá, este é mais um PBBR Talks. Eu sou Patrícia Goldschmidt e estou aqui com o Marco Cardoso. Viva! E hoje vamos falar do Decreto-Lei 27 de 2023, de 28 de Abril, que veio instituir o novo regime de gestão de ativos. O que é isto, o novo regime? O que é isto da gestão de ativos, Marco? A gestão de ativos, o regime da gestão de ativos vai regulamentar todos os veículos de investimento que gerem e fazem investimento em ativos por conta de outras pessoas ou entidades. Estamos a falar de instituições que podem ter ou não personalidade jurídica, ou seja, podemos estar a falar dos ditos fundos, podemos estar a falar de sociedades com acionistas e que têm como fim investir os capitais obtidos nos mais diversos ativos, que tanto podem ser imóveis, podem ser ações, podem ser todo o tipo de instrumentos financeiros, créditos e todos os outros ativos que possam ser. Estamos basicamente a falar de sociedades de capital de risco, fundos propriamente ditos, os OIAs, que são os organismos de investimento alternativo, outro nome são os OICs, os organismos de investimento coletivo, portanto estamos a falar de todas essas instituições que normalmente são geridas ou pelos próprios órgãos de administração, autogeridas, ou então por outras entidades e outros agentes, as sociedades gestoras, aquelas que até agora se chamavam sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e sociedades de capital de risco. Que vantagens, na tua opinião, trouxe este diploma? Este diploma traz uma grande vantagem, vem simplificar muitos procedimentos. Estamos a falar aqui de uma gestão em nome e por conta de terceiros e a gestão em nome e por conta de terceiros levanta muitas questões de ordem pública e é por isso que é extremamente regulamentada. O facto de ser extremamente regulamentada trazia um peso que não incentivava o uso deste tipo de instituições na realização dos investimentos. Este é, aliás, o papel que este regime visa promover, incentivar o mercado de capitais e incentivar o uso destes instrumentos na realização de investimentos junto ao mercado de capitais. Falaste aí que veio simplificar. O que é que se veio simplificar? Na minha opinião, vou já intervir, o aspecto mais significativo são os prazos de resposta da CMVM. Eu sei que há outras simplificações, houve imensos passos que foram eliminados, mas aquilo que era a dor de cabeça destes processos, sobretudo para sociedades gestoras, não para capital de risco, eram os prazos da CMVM. Portanto, esse eu identifico. Para além da simplificação ou da redução dos prazos, porque a redução é significativa. Este novo regime vem introduzir uma nova estrutura da regulamentação dos organismos de investimento coletivo. E uma nova estrutura, a simplificação é transversal. Obviamente, o atual regime que regula esta área, estamos a falar do regime geral dos organismos de investimento coletivo e estamos a falar do regime jurídico de capital de risco, empreendedorismo social e investimento especializado, que foi substituído por este novo regime, tem, de um ponto de vista regulamentar e de um ponto de vista de constituição, prazos muito longos, o que torna o processo de constituição de um organismo de investimento coletivo ou até de uma sociedade gestora algo muito moroso e muito complexo que nem sempre, ou a maior parte das vezes, não se compadece com o giro comercial e com a necessidade de tempo neste tipo de investimentos. Mas o novo regime é muito mais do que isso, porque introduz uma simplificação numa série de aspectos com vista a incentivar. Em primeiro lugar, introduz uma simplificação na tipologia dos organismos de investimento coletivo. Neste momento só há dois tipos, os variadíssimos tipos de organismos de investimento coletivo foram substituídos por dois tipos, os OICVMs, portanto os organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, por um lado, e os organismos de investimento alternativo, OIAs, por outro. Estes, por sua vez,
podem ser tipificados em organismos de investimento coletivo imobiliários, OIAs imobiliários, organismos de investimento coletivo de créditos, OIAs de créditos, e organismos de investimento coletivo de capital de risco, OIAs de capital de risco. E depois há, obviamente, um tipo residual que abarca tudo o resto, sem necessidade de múltiplas tipologias que só traziam alguma complicação ao mercado. Por outro lado, houve uma simplificação dos agentes. Sendo investimento em nome e por conta de terceiros, a maior parte das vezes também é heterogerido, ou seja, os OICs são geridos por uma entidade terceira, as sociedades gestoras. Anteriormente tínhamos as sociedades gestoras de OICs e tínhamos as sociedades de capital de risco, que era um instrumento um pouco híbrido, podia investir com algumas limitações, ou com muitas limitações, e podia gerir com muitas limitações também alguns OICs. Neste momento temos a sociedade gestora que se limita a essa função de sociedade gestora, sem prejuízo das atividades acessórias, essa atividade de gestão, e que passam a ser duas, passam a ser a sociedade gestora de OICs, que pode gerir todos os OICs, e a sociedade de capital de risco, que pode gerir muitos OICs, mas terá que gerir necessariamente um OIA de capital de risco. E reduzimos o número de agentes no mercado para que possam gerir este tipo de organismos de investimento coletivo. Pois sim, eu diria que as grandes alterações são, primeiro, a unificação do sistema, que torna mais fácil lidar com ele, e a simplificação da terminologia dos fundos, diga-se, OIC, simplificação dos agentes económicos. Mas, numa perspectiva muito prática, eu julgo que há aqui outra alteração que me parece ser muito significativa. Portanto, está claro que nós vamos ter ou sociedades gestoras ou sociedades de capital de risco, não há outra variante. Mas, nas sociedades gestoras, e aqui, com exceção, são todas as entidades a que isto é aplicável, com exceção daquelas que gerem fundos de valores mobiliários, todas elas agora vão beneficiar do princípio da proporcionalidade, que é dado aqui no regime através da distinção entre sociedades gestoras de pequena dimensão e sociedades gestoras de grande dimensão. É verdade que o regime anterior dizia que todas as regras, até porque o grosso é comunitário, e portanto na regulamentação comunitária existe sempre o princípio da proporcionalidade, mas nós vemos na prática que esse princípio da proporcionalidade não se refletia em menos requisitos. E agora sim. Obviamente, as regras que se aplicam a uma sociedade que gere um elevado ou que gere ativos de elevado valor, como ou vários OICVMs, têm que ser absolutamente diferentes de uma sociedade que gere ativos de pequeno valor. Obviamente as exigências e a prudência têm que ser também absolutamente diferentes, porque os riscos também são absolutamente diferentes. Daí vê-se com muito bons olhos a diferenciação das regras aplicáveis às sociedades de pequena dimensão e às sociedades de média dimensão. Estas regras também têm reflexo no próprio procedimento de constituição das sociedades gestoras. Houve também uma simplificação e, em alguns casos, entre os quais as sociedades, primacialmente as sociedades gestoras de pequena dimensão, passa a haver muitos procedimentos de mera comunicação e de autorização prévia, o que visa também simplificar muito e tornar mais simples todo este procedimento. Sim, o procedimento da autorização prévia das sociedades de pequena dimensão é simplificado, o que quer dizer que estamos aqui a falar perante 10 dias para a CMVM. Aliás, este procedimento de CMVM receber informação e ter 10 dias para dizer se falta alguma coisa já ajuda imenso, mas, como eu ia dizer, são estes 10 dias mais 30, 40 dias. O que se passava anteriormente é que as sociedades, quando apresentavam o pedido de autorização, tinham que já ter uma estrutura ou ter capitais alocados, e estes processos demoravam
6 a 9 meses. Portanto, há uma diferença brutal. Eu creio que só falta falarmos da aplicação. Toda esta simplificação implica que todos estes veículos de investimento e todos estes agentes necessitam de se adaptar e verificar se os seus normativos internos, seja estatutos no caso das sociedades gestoras ou no caso dos OICs, sob forma societária, seja outra documentação, regulamento de gestão, informações, toda a documentação constitutiva do OIC precisa de ser adaptado a este novo normativo, a este novo regime. Há um prazo para isso. O que a lei fala é em 180 dias após a entrada em vigor para adaptação. Significa que todos os fundos, todas as sociedades gestoras de OICs, todas as sociedades de capital de risco, todas as SICAVs, as SICAFs e todas as outras entidades financeiras de investimento necessitam agora de adaptar os seus normativos internos e constitutivos a este novo regime. Poderão aproveitar a oportunidade para simplificar, na medida do possível, a sua estrutura. A lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, ou seja, dia 28 de maio, sendo que dia 29 de maio é que é o primeiro dia útil após a entrada em vigor, sendo que há depois mais 180 dias para se proceder à adaptação de toda a documentação constitutiva, quer dos próprios organismos de investimento coletivo, quer as próprias sociedades gestoras. Muito bem, portanto, concordamos, fazendo aqui um wrap-up do que dissemos, temos uma simplificação dos agentes, passamos a ter... Muito forte. Muito forte, apenas dois tipos de entidades, que são ou sociedades gestoras ou sociedade de capital de risco. Temos uma simplificação daquilo que são os organismos de investimento coletivo, duas modalidades, ou é valores mobiliários ou é alternativo, e dentro destes alternativos ainda concedemos ter os imobiliários de crédito, de risco e depois residual. Temos uma redução substancial dos prazos da CMVM para a constituição das sociedades, que passa a ser dos prazos de 6 meses, passa a ser, no geral, ou para as grandes dimensão, 3 meses, 10 dias mais 3 meses, os 10 dias para a CMVM dizer se falta alguma coisa ou não. Para a simplificada, os tais 10 dias mais 30 dias. Para OICs, nós temos sempre os 10 dias mais 15 dias. Pronto, depois haverá outros aqui, mas eu diria que estes são os substanciais. Talvez seja importante apenas referir aquilo que não foi alterado. Não foi alterado os critérios de adequação dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização. Sim, os critérios não, os prazos sim, e em alguns casos os critérios passou a não, ser... E não foi alterado igualmente o regime fiscal, ou seja, o regime fiscal existente continua a ser o mesmo, o que poderá ser uma vantagem na realização de muitos investimentos. Pronto, eu acho que foi dada uma visão genérica, necessariamente genérica. E superficial. Superficial, pronto, e sumária, mas nós estamos cá para esclarecer qualquer dúvida que os nossos ouvintes tenham. E para ajudar a perceber se é vantajoso ou não o investimento através de um veículo de investimento destes. E com isto terminamos mais um podcast. Fica atento ao próximo BBBR Talks.